Boa noite, gente. Primeiro e sempre é um prazerzão estar aqui de volta. Agradeço sempre que a Vânia me manda lá, olha, tem um espacinho lá. Agradeço mesmo de coração, ela sabe disso. E hoje, não só porque os nossos astronautas estão aí passeando pelo espaço, mas a gente também vai passear pelo espaço, né? A gente vai passar por duas histórias que eu espero aqui entre a leitura, que tem bastante, a gente também pare para refletir um pouquinho de qual é a nossa parte nisso tudo, não só ativa, quanto de quem está observando algo acontecer. Não só no mundo, né? Nos mundos. E o nosso estudo, Encarnações em Diferentes Mundos, ele vai estar bem ali no que João falou para a gente, né? Quer dizer, Jesus falou, através da escrita de João, falando das muitas moradas na casa de meu pai, né? E aí, por que eu falei que a gente veio a calhar aqui com os nossos astronautas lá em Marte? Em Marte, na Lua, que nem na Lua foram, só chegaram lá perto e estão já retornando. Mas a gente vai fazer uma viagem um pouquinho mais longa. No livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, né, pela psicografia de Chico Xavier, tem um capítulo lá que se intitula Marte. E, óbvio, a gente vai passar por esse capítulo, ele está todo cortado, né, senão a gente não ia sair daqui só desse daí, tem muita coisa para a gente fazer. E o legal disso daí, assim, o Humberto de Campos era um cronista, então vão ter algumas pitadas assim que eu vou procurar aqui chamar a atenção do que foi o escritor, né, contando essa história para a gente. Ah, importante, isso é um livro que foi escrito psicografado, né, em 1939, se não me falha a memória. Lá no final ele dá a data certinha. Por quê? Ele está falando de tecnologia, mas da tecnologia da década de 30, 40, ok? Então, se alguém hoje leu alguma coisa falando da nossa tecnologia para fazer com que a Orion esteja no espaço, provavelmente não será essa que ele vai falar aqui. Mas ele começa contando. Enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, realizando um dos mais belos esforços de sociedade do século XX, no mundo dos espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos intermúndio. Diferente de passar as férias quando a gente está desencarnado, né? Aqui a gente vai procurar um cruzeiro, década de 40, né? Já lá naquela época, os habitantes da crosta terrestre, né, porque aí estão todos desencarnados, foram dar um pulinho, fazer uma viagem também, só que interplanetária. Na região do estômago, e aí aqui agora vem a parte de Humberto de Campos, que sente a parte mais grosseira, a diferença que é. Na região do estômago, o privilégio pertence aos sujeitos felizes, bem fichados nos círculos bancários, né? Mas, nos planos do coração, os livros de cheque são desnecessários. Se alguém tiver problema em entender o que é um cheque, eu explico depois, tá? Só para a gente não... Mas eu acho que todo mundo aqui é da época ainda, já assinaram muitos cheques. A morte não é uma fonte miraculosa de virtude e de sabedoria. É, porém, uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. Não é porque, isso a gente já sabe, tá? Não é porque morreu que acabou. Muito pelo contrário. O estudo e a vida continuam. Enquanto os astrônomos examinam cuidadosamente os seus telescópios para a contemplação da paisagem de Marte, a distância de quase 37 milhões de milhas
Isso dá mais ou menos, quer dizer, chega perto ali de 60 milhões de quilômetros de distância. Só vocês terem ideia, daqui para a Lua são 380 mil quilômetros. Indo e voltando, não dá 1 milhão de quilômetros, ok? A gente está falando de um planeta vizinho que está a 60 milhões de quilômetros de distância. Fomos felicitados com uma passagem gratuita ao nosso admirável vizinho do Sistema Solar, cuja passagem nas adjacências do orbe vem empolgando igualmente os núcleos de seres invisíveis localizados nas regiões mais próximas da Terra. Um detalhe importante aí, sem contextualizar muito, também porque eu não me ative tanto a isso, como que lá na década de 40, 50, ali, 60 e tal, como é que a gente via sempre os filmes ou as histórias falando de seres marcianos, né? Seres Marte? Na sua maioria das vezes era ou a gente brigando com eles, ou eles dominando a gente, ou a gente tentando dominar eles. Esse aspecto é importante para a nossa história, tá? Porque esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia que a gente tinha, certa de que, tendo algum planeta, e Marte sempre foi o mirado, né? Tendo algum planeta que tivesse alguém similar a nós, teríamos um problema. Ou nós seríamos o problema deles. Então vamos lá. A descrição das viagens, desde o princípio deste século, é uma das modalidades mais interessantes da literatura mundial. Só que vocês vão entender o seguinte: nessa daí, ele não consegue descrever a viagem. Mas o turista do espaço, falando dele, né, para se fazer entendido pelos companheiros da carne, teria que recorrer às figuras mais atrevidas do mundo mitológico. Isso é uma ideia que ele teve, falou assim: olha, não é tão fácil descrever o caminho. Coisa que ele fala aqui, que, né, Darwin, quando fez as explorações dele, o que chamava mais atenção era o que se escrevia. Quando as embarcações chegaram aqui, por exemplo, ao Brasil, o que era? Eram as cartas, né? Que eram escritas dizendo como é que foi, como é que não foi, qual foi o primeiro encontro, as datas que começaram a documentar o nascimento, no caso aqui, do nosso descobrimento do nosso Brasil. Aí não teve, só por um segundo. Depois de alguns segundos que eles começaram a viagem, chegávamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Eles estavam aqui, em algumas, vamos dizer assim, em alguma parte circunscrita da Terra, da crosta terrestre. Quando eles foram convidados à viagem, segundos depois eles estavam em Marte. Por isso a dificuldade que ele tem de conseguir passar aquilo que para a gente vai assim, vai, conta a sua viagem. Mas talvez seja alguma coisa muito semelhante à nossa, né? Se a gente pegar um avião daqui direto para o Japão, foi ótimo, ó, primeira classe ou classe econômica, foi uma porcaria, joelho batendo, é isso que a gente vai ter. A comida foi boa no avião, mas descrever a viagem em si é difícil. Imagina uma que durou segundos. Então, já em Marte, dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. E aí eu vou passar aqui por alguns pontos que ele procura descrever como é que era essa vida num outro mundo. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélium, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade, de harmonia entre as forças aéreas. É meio que igual, mas tem uma pequena diferença.
principalmente na movimentação que se tem de algo que esteja suspenso no ar. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere, que a gente estava conversando um pouquinho antes, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Eram humanoides? Sim, eram. Dentro do que a gente vem estudando, essa forma humanoide foi escolhida por Deus para que os espíritos seguissem a sua vida. Porém, em cada lugar ela tem a sua adaptação. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação, em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Eram iguais, mas só nisso bem diferentes, né? A gente hoje já acorda preocupado no que vai no amanhã. Você nem começou o dia ainda, já está preocupado com o que vai ter amanhã. Lá as preocupações já mudaram um pouquinho. Esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. As desigualdades já mudaram, né? Ou melhor, diminuíram. Envolveram, um negócio também importante, já não precisa mais de carne para se alimentar. E interessante, eles resolveram esse problema. Envolveram sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis com que são atormentados os povos insubmissos da terra. Essa outra parte também, as pátrias, aí, não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos. Como são os hinos nacionais de qualquer país, nosso aqui. Né? É sempre defendendo uma armadura, sempre defendendo um território, ou seja, e sempre de orgulho por onde você vive, mas sempre com um quê de conquista. Nunca de conquistado. Eu não conheço nenhum hino que fala assim, obrigado por fulano de tal ter... Não. Ou você se revoltou e ali nasceu o hino e ali eu sou, ou até um hino, que eu gosto muito do nosso, mas não pela parte sangrenta, né, que eu acho um poema bonito, e ele também é um tanto quanto pacífico, né? Ele não vai tanto para a guerra. As pátrias aí não recebem o tributo de sangue ou de morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Mudou. Agora passa a ter, as desigualdades mudaram, a forma de alimentação mudou, e hoje aqueles que te orientam, quer dizer, aqueles que hoje querem conquistar o outro passam a orientar. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa e a falta de termos comparativos ele vai chamar de Marciópolis. Orientados pelos amigos que nos dirigia a singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso, pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade, e onde, ao que fomos informados, se haviam reunidos todos os credos religiosos. Não tinha mais uma opção de igreja. Não era eu entendendo o espiritismo, o outro entendendo o protestantismo, o outro entendendo o catolicismo, o outro entendendo... Não. Todo mundo se reuniu num único templo. De uma de suas eminências, vimos o nosso sol, bastante diferenciado,
entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor, que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana. Para que foi criado isso? A fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais que ali coloca os grandes oceanos em contínua comunicação. Olha a preocupação deles. E aí teve uma curiosidade, que aí eu não botei, mas quando eu fiz esse estudo, eu acabei futucando o negócio de Marte, procurando a figura. Aí entrei no site da NASA. Aí, comecei a ver uma opção. Eu achei uma figura que estava lá. Os canais, sistema de canais de Marte. Aí você imagina, na foto assim parecia tipo vários cílios. Era uma foto marrom, com vários cílios assim, correndo. Eu falei, cara, foto de agora aí, dessas expedições. Agora sim, né? Daqui para uns anos para trás aí, dessas expedições que estão lá. Eu falei, cara, o cara já estava falando disso aqui, ó. Lá atrás, os caras já, calma aí, estamos com um problema, montaram lá um negócio para poder suprir. Por que eles fizeram isso? Tais providências, explica o espírito superior, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária. Porque em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra. Ainda que eles não precisassem desses seres para se alimentar, eles se preocupavam em mantê-los vivos. Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o mentor, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. E aí por isso que eu falei, como é que a gente passou algumas décadas... Hoje eu já não vejo mais um filme Marte Contra-Ataca ou qualquer coisa do gênero, sátiro ou não, que faça isso. Mas olha, naquela época, esse tipo... Porque assim, óbvio, a gente está falando de algo hollywoodiano que pode se levar até para na minha opinião, tá? Pode se levar até para um lado meio frívolo e tal, mas de certa forma, tinha algo acontecendo que incomodava os caras lá em Marte. E os caras se reuniam para poder... Vamos seguir aqui. Sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único orbe de aura infeliz, nas suas vizinhanças mais próximas. E desde muitos anos enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. E aí ele cita um cara chamado Robert... Ferrou. Um Robert da vida aí. Willink, me fugiu aqui. Que foi um cientista. E ele foi o que cunhou lá, ele viveu ali mais ou menos no finalzinho, 1890 e pouco, até 1900 alguma coisinha ali. Ele que cunhou esse termo, raios cósmicos. Porque ele conseguiu, através de experimentos, identificar com balões atmosféricos que essas ondas vinham de Marte. Óbvio, ele não estava nem ligado a esse tipo de entendimento, mas como a ciência corre em paralelo, né? No horizonte, surgia uma grande estrela de luz avermelhada enquanto os 2 satélites marciáticos resplandeciam.
Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou da tribuna maior do santuário uma vasta série de estudos sobre o mundo distante. E aí fala que eles começam a montar mesmo na praça telescópios e tal, para poder enxergar a Terra melhor. E olha isso aqui. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12.000 vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100.000 vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. A preocupação deles não era nem saber se aqui tinha ou não gente. Eles estavam preocupados com isso aqui, ó, com as vibrações de ordem psíquica que estavam atrapalhando ele lá. O que a gente estava fazendo aqui, era meio que problema nosso, mas o que a gente fazia aqui que atrapalha eles lá, se reuniu todo mundo. A nossa grande surpresa não parou aí. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do tempo se haviam aquietado de leve. A ciência unida à fé, porque todos os cientistas já estavam com seus equipamentos montados para observar a Terra. Mas, em paralelo, a ciência unida à fé apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Vimos que ao influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo nível evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa, em cujos reflexos descera do alto um mensageiro celeste. Então, assim, não era só a ciência. Pelo pensamento comum de todos que estavam ali, um mensageiro desceu para poder passar uma mensagem. Eu não vou ler a mensagem toda, é só esse trechinho, porque a gente vai continuar o estudo. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos, nos abismos do infinito, seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Ou seja, a gente ainda estava com uma tecnologia muito acanhada. O nosso problema era muito mais do orgulho, da vaidade de querer, ia lá, descobrir do que realmente trilhar esse caminho até lá. E aí fazia com que, olha, não se preocupa, e ele desenvolve isso por uma página e meia aí, que a gente não vai entrar nesse... Em todos os lugares, e aí já começa o retorno de volta deles, quando o mentor dá um toquezinho no ombro de Humberto de Campos e faz com que eles retornem. Humberto de Campos termina falando: em todos os lugares, há os que mandam e vivem os que obedecem. Na categoria dos últimos, voltamos às esferas espirituais da Terra como o homem ignorante que fizesse um voo sem escalas, através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço do seu espantoso caminho. Mensagem recebida em 25 de julho de 1939. E tão atual como hoje, né? E não é para ser muito diferente disso, não. Porque a gente caminha muito devagarinho. Essa caminhada, eu lembrei da escada de Jacó, né, que a gente pega lá em Gênesis, que mostra os anjos subindo, descendo, e lá em cima Deus esperando. E a gente tem a nossa caminhada, a gente tem a nossa escada. Já fomos mundos primitivos, estamos aqui. Se botar numa escala, estamos tentando passar aqui. Mas olha, se daqui para cá já são milhões de anos, imagina aqui.
temos um mestre que é Jesus, nosso modelo, nosso guia. Para a gente não se perder aqui, vai nele, que é a melhor opção. A gente já está há 2000 anos com ele, depois que ele apareceu para a gente aqui, tentando entender o que ele falou. Então, foca nele que é a melhor saída. E aí, vamos dar um pulinho no Livro dos Espíritos, para a gente daqui a pouco começar uma outra viagenzinha. Na pergunta 177, Kardec, faz o seguinte questionamento. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Ou seja, obrigatoriamente, quando eu sair da Terra, eu vou ter que ir para Marte, de Marte eu vou para Júpiter, de Júpiter... A gente fala de bilhões de constelações, trilhões de mundos. Eu falei que o caminho é longo, mas será que a gente vai ter que passar por todos eles? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Quem já fez determinada série numa escola, não faz nenhum sentido de fazer novamente a mesma série na outra, salvo se repetir, Se passou, segue a vida, vai para a próxima série. Ninguém aqui vai fazer uma faculdade e depois fazer a faculdade de novo. Muito provavelmente, a gente vai procurar outra faculdade. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Já estamos aqui há alguns séculos, talvez milênios, só a gente aqui, encarna, desencarna, vem médico, volta professor, sai professor, volta engenheiro, volta desempregado e vai embora. Cada um tem a sua história. Tem alguma explicação assim, então, por que isso acontece? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Cada encarnação é um planejamento, é uma rota de vida sua, que se a gente conseguir fazer tudo aquilo, ou boa parte daquilo que a gente planejou, é um degrauzinho a mais lá naquela escadinha de Jacó que a gente conversou. E aí em Gênesis, no capítulo 11, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade, beleza? E formam a população espiritual ambiente da Terra. Humberto de Campos estava numa delas, ok? Ele fala, estávamos num ambiente em volta da crosta terrestre, que é uma dimensão que a gente aqui não enxerga, mas que há toda uma civilização, digamos assim. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Essa é a única certeza. Desencarna, vive um tempo lá, encarna novamente, desencarna, vive lá. Tá? E entre o desencarne e o encarne, temos a nossa vida corporal e temos a nossa vida espiritual. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. E aí, quando eu comecei a ler isso daí, eu comecei a lembrar, e eu acho que na cabeça de alguns aqui, já está começando a vir aqui a história que é clássica de Capela.
Ela pode ocorrer de forma individual ou por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro, de onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Terra, ainda um mundo primitivo, mas já chegando num limiar que seria lá do primitivo para provas e expiações, e Capela. 42 anos-luz, se não me falha a memória. 42 anos-luz. É bem mais longe do que Marte, tá? Também passando por uma fase de transição. Só que num degrau acima do nosso. Vamos voltar para o Livro dos Espíritos? Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Caso em que aceitam alegres. Capela, o pessoal não estava tão alegre para sair de lá, não. Eles não estavam acompanhando a evolução moral daquele planeta. Mas eles foram tirados de lá. Ah, Felipe, mas aí então, vamos seguir. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Ah, e agora a gente está no livro A Caminho da Luz, tá? Atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Olha só, isso também é legal, que a gente fica falando, né? O pessoal de Capela e tal, pô, parece que entraram num ônibus lá e chegou aqui meia dúzia de capelinos. Não. Milhares de espíritos rebeldes. Não foram um, não foram dois, nem um ônibus, nem uma caravana. Foram muitos espíritos que lá existiam, no caminho da evolução moral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. Então, assim, a situação deles é de aluno repetente. Para lá vocês não vão. Ou com essa turma vocês não ficam. Livro dos Espíritos novamente. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Ah, então calma aí. Então a gente pode ter sim multidões de espíritos que vão alegre e contente para um outro mundo, e ali eles chegam e trabalham para poder melhorar, e podem ter outros que, atingindo um determinado patamar evolutivo, falam assim, daqui para cá não dá, vocês vão ter que sair daqui e ir para uma outra escola, porque vocês não acompanharam. Os espíritos podem conservar-se estacionários. O espírito pode conservar, mas não retrogradam. Eles não voltam. Quem já atingiu determinada moral, não volta para trás. Pode falar assim, eu não quero aprender mais. Beleza, vai ficar estacionado aí um tempinho, até que a providência divina vai dar um jeito de te dar um empurrãozinho. Mas parado para sempre você não fica. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, às existências mal empregadas.
Não acabou. Pronto, voltamos a entender que, ok, Capela, galera lá, vai voltar. Volta para a gente falar da raça adâmica, que está também no caminho da luz. Que são aqueles seres angustiados e aflitos, que Emmanuel fala, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal. Um mundo de regeneração já começa a ter mais bem do que mal. Esses estavam só empenhados, quer dizer, mais empenhados no mal. Seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Tem uma historinha que fala do jardim do Éden, que ao terem comido o fruto ao terem comido o fruto, foram degradados. Foram expulsos do paraíso. A história está contada. Pegar Gênesis ali, capítulo 3, 4 e tal, que vai falando sobre Adão e Eva, é a história dos degradados de Capela. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Porque isso também ocorre através da providência divina, com o aceite de Jesus, que acolheu toda essa população. Então, voltando ao Livro dos Espíritos, passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? A gente já falou. Se eu não vou para trás, o que eu aprendi, o que está na minha consciência, acabou. É aquilo que eu já tenho, né? É a facilidade que a gente encarna às vezes e fala assim, opa, isso aqui parece que eu já conhecia, aquilo ali já é seu, já faz parte de um conhecimento muito antigo. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade das condições do corpo que tomar. E aí são as adaptações desses capelinos, quando vieram para cá e tiveram que se adaptar a uma forma de sociedade que ainda mal existia, mas, estando eles num nível intelectual maior, começaram a construir sociedades, trouxeram a ideia de posse, construíram pirâmides aí, que até hoje os engenheiros batem cabeça de como é que aquilo à época foi construído, mas está lá. Começaram a desenvolver as escritas, começaram a ter a agricultura. Isso tudo foi numa época em que a gente deixa o instinto um pouquinho de lado e a gente começa a raciocinar. Aqueles seres decaídos e degradados, voltando lá a caminho da luz, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Que já dá também um estudo muito legal só falar sobre ele. Mas a gente hoje não vai entrar. A gente começar a falar de cada um desses povos aqui, quais foram
foi para cada um deles o objetivo principal que foi dado. A única coisa que eu posso adiantar é o seguinte: em todos eles, pelo seu nível evolutivo, pecaram no sentido de errar, tá? Pecaram como nós pecamos, deixando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, transcendência. Mas cada um teve missões lindas que foram implantadas, tá? Não são uma falha completa, não. Mas, em função, é o que eu estava falando, se hoje a gente aqui tem plena convicção daquilo que a gente vem estudando, mas a gente já está aí 2000 anos estudando isso. Há 2000 anos que a gente às vezes se perde, e há 200 a gente está com Kardec, que começou a tomar um rumo ali, ó. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, seja a gente saindo daqui e dando um pulinho em Marte para ver como é que a vida deles era, né? Como o tempo é muito longo, como a vida deles é. Hoje em dia, a gente estava até conversando, alguns cientistas já falam assim, não, tem vida fora daqui, acabou. A gente só não sabe se ele está falando de um micro-organismo ou de outro humanoide como a gente, porque a frase foi só essa. E eles sabem que para isso, né, é a mesma coisa que eu estava vendo, a ideia de irem para Marte, e essa missão agora, ela é meio que um trampolim, faz parte de um plano maior para que eles consigam um dia chegar a Marte. Será que chegar, chegou, né? O robô já tem uns 4, 5 lá, uns 3 ou 4 lá que já afundaram lá no meio da areia. Chegar, a gente chega. A única coisa que fica é para quê? Né? Não é o para quê de conseguir, é qual vai ser o objetivo moral da turma que embarcar aqui numa nave e falar descer em Marte. Porque lá em Marte, desde a década de 40, o pessoal está preocupado. Talvez não seja em mandar uma espaçonave para lá, cheia de astronauta, mas a nossa influência psíquica é que faz toda a diferença. Não só para Marte, mas para o plano em que está Humberto de Campos, que estava, não. Eu não tenho aqui no meu conhecimento se ele já encarnou ou não de novo, creio que sim, mas nos planos da crosta terrestre, quantas vezes a gente fala do nosso dia a dia, entra num lugar, sente o clima meio tenso, ou entra num lugar e alguém fala assim, nossa, depois que você chegou as coisas melhoraram. Essa já é a nossa atividade psíquica, né? Aquela influência que você tem dos seus amigos espirituais no dia a dia. Não estou nem falando para a gente vibrar daqui para Marte, nem muito menos a 40 anos-luz lá para a capela novamente, não. Eu estou só falando da gente, a parte circunscrita aos nossos braços aqui. Isso é mais importante do que a gente se preocupar em estar saindo daqui e indo viver em capela, ou indo viver em
Por quê? A caminhada é longa demais. A caminhada é infinita. Mas o infinito a gente não conhece. Foi o que eu falei, quando você pega a escada de Jacó ali por uma representação, né? Eu vou me preocupar com o mundo celeste agora? A gente está dando murro em ponta de faca para conseguir ir para a regeneração. E há quanto tempo a gente está nisso? Gente, não é desespero. É só a nossa caminhada. Mas se a gente junto conseguir dar a mão e ir ou sendo empurrado ou puxando, a gente vai encurtar esse caminho. Por mais que o destino final seja o infinito. E o nosso primeiro pórtico à felicidade, Jesus. Ele veio e disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, assim, para que querer ser Deus? Coisa que não dá e não vamos entrar numa coisa. Não, eu quero ser Jesus. Mas eu ainda tenho uma caminhada enorme nisso. Mas a gente tem que continuar caminhando. Por quê? E aí no Mundo Maior, de André Luiz, tem esse pequeno textinho aí, ó. A morte a ninguém propiciará passagem gratuita para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. A caminhada é muito grande, cara. Por mais que você faça um bem de hoje para frente, durante toda a tua vida encarnado aqui, vai ser ótimo. Mas você não vai ser um anjo. Mas você vai ser uma pessoa muito melhor, não tenha dúvida. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Trabalha, 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 trabalha. Não para descansar nunca. Aposentou? Trabalha, né? Está achando espaço na vida para outras coisas. Faça. É muito bom. Estamos trabalhando? Acha um tempo. Sempre vai ter um tempo. Porque sem isso faz parte, características imutáveis da lei, em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então, assim, independente de onde a gente esteja, a gente tem muita coisa para fazer. Se a gente pegar só aqueles ensinamentos de bem-aventuranças de Jesus, já dá mais livro de vida do que a gente possa imaginar. Gente, o estudo foi esse, tem só mais um. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Agradeço mais uma vez, obrigado.